Entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Bom, vocês estão bom? Boa noite a todos. Dando início a mais uma live. Pretendo que essa seja curta, mas conforme eu sempre fiz, não seria agora que eu não faria. Eu venho a público comunicar aos senhores um resultado que acredito eu que tanto por parte das pessoas que lutaram, que lutam, que acreditam no que nós acreditamos, no propósito que nós sempre defendemos, nos ideais que nós carregamos, quanto o grupo de pessoas sem escrúpulos almejavam e almejam por essa informação, de uma maneira ou de outra. Então eu venho a público dizer aos senhores que hoje, exatamente hoje, o TSE proferiu um despacho e o processo que nós tínhamos no sentido da nossa situação política, ele foi transitado e julgado e infelizmente o resultado foi exatamente aquele que nós já imaginávamos. Eu comecei aqui cantarolando com essa voz de pato rouco que Deus me proporcionou, uma música muito bela do saudoso Renato Russo, chamada Índios. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. E baseado nessa premissa é que eu trago essa informação triste aos senhores, mas já esperada. Eu poderia hoje estar aqui falando com uma entonação de voz um pouco mais alta, despejando a minha cólera para tentar tirar esse sentimento de revolta, de frustração que naturalmente me toma. Mas eu confesso que, em decorrência de uma série de fatores, de uma série de situações que se colocaram, que foram postas, melhor dizendo, no meu caminho, hoje eu convivo com isso com um pouco mais de serenidade. O que me pesa de fato, e realmente esse fardo eu vou carregar ele até o meu túmulo, e principalmente nesse período que ainda compreenderá pelo menos, ao menos, mais uns 10 ou 15 anos, tempo suficiente para que os meus filhos consigam um pouco de maturidade, tendo em vista que 2 deles são crianças e uma é adolescente, de forma que eles consigam compreender com um pouco mais de clareza o que aconteceu, porque eu, na minha falta de capacidade, nas minhas limitações, eu ainda não consegui encontrar uma maneira de explicar para eles com clareza o que de fato ocorreu. O que eu levo ao conhecimento deles é que, infelizmente, o pai deles tomou muitas decisões erradas. Não que os erros cometidos sejam fardos que eu tenha que carregar, porque todo ser humano é passivo de erro e cada um dos que eu tomei, dos que eu cometi nessa trajetória, foi na intenção de errar. Então eu nunca planejei nada meticulosamente a fim de prejudicar absolutamente ninguém, de enganar absolutamente ninguém, mas eu tomei decisões erradas e a responsabilidade principal ela é minha e eu não posso terceirizar isso para absolutamente ninguém. E o que eu tenho a dizer é que eu sinto muito, peço desculpas a cada um de vocês que acreditaram em mim, pelas falhas que eu cometi em acreditar em quem eu não deveria ter acreditado durante esse processo e esse caminho árduo e doloroso que compreende por volta de 5 anos de luta, sacrifício e muita dedicação a favor de um propósito muito nobre, que é de ver essa cidade de verdade melhor e mais justa. Infelizmente, não foi da maneira como nós
almejávamos, como nós esperávamos e como nos era de direito. Se eu ficar aqui tentando contextualizar acerca do que aconteceu e emitir opiniões acerca dessa justiça, não vai resolver absolutamente nada. Uma justiça que condena uma mãe de 2 crianças pelo uso de uma arma muito perigosa, um batom, em detrimento à atitude com relação ao rachanones, ao criminoso confesso, que confessou a prática de rachadinha, que cometeu peculato e confessou isso para as autoridades da mais alta cúpula do nosso país. Opa, temos aí a presença de um ilustre advogado que está sempre acompanhando as minhas transmissões. Eu fico muito feliz em ver o interesse dele pelas minhas publicações e fiz inclusive questão de encaminhar uma mensagem semana passada. Muito bem-vindo, doutor Guilherme. Faço questão de reforçar aqui as minhas palavras. Nunca tive você como uma pessoa ruim, muito pelo contrário, sempre vi em você uma capacidade absurda e sempre acreditei na sua competência. Hoje, naturalmente, você não acredita naquilo que eu coloco, e é natural, eu também não acreditei em outras pessoas que me trouxeram a verdade, que infelizmente, a duras penas, hoje eu enxergo com a clareza que eu não enxerguei quando foi necessário. Mas fico muito feliz pela participação, pelo interesse aqui nas minhas publicações, continuo aberto e sinta-se à vontade para estar acompanhando, sempre que quiser. Então, demonstrando aos senhores, como sempre fiz, o resultado foi fatídico, a posição da justiça foi injusta, mais uma vez a nossa Constituição foi pisoteada e o nosso povo foi desrespeitado. Nos roubaram enquanto vereador e nos roubaram enquanto prefeito. Mas me conforta saber que, graças à postura de boas pessoas, como a postura do meu nobre amigo vereador Rafael Kennedy, e do apoio que tivemos da parte boa dos deputados que nós conhecemos, foi possível tolir a trama articulada pelas pessoas que queriam dominar a nossa cidade a todo custo. Então, como bem colocamos durante um processo muito longo e especialmente no processo de campanha eleitoral propriamente dito, vamos retomar o controle. Esse controle, apesar de não estar em nossas mãos hoje, mas não caiu nas mãos de um grupo que eu tenho certeza que seria muito ruim para a nossa gente. Eu tenho visto com muito bons olhos e eu sou sim obrigado por uma questão moral da minha parte em reconhecer os esforços que o prefeito interino Nena tem feito a fim de corrigir inúmeras lambanças cometidas durante décadas. E eu peço a vocês, inclusive, um pouco mais de paciência, porque mesmo se fosse eu, Thiago Câmara, sentado na cadeira de prefeito, naturalmente não teríamos tempo hábil para corrigir tanta coisa errada cometida no nosso município em um espaço tão curto de tempo. Então eu tenho sim visto muito boa vontade e muito esforço por parte do prefeito, e isso é uma obrigação moral minha em trazer aos senhores a opinião que carrego. Não só pelo fato de fazer parte da equipe, mas eu tenho sim participado, inclusive, dentro daquilo que me cabe, e fiz e faço e farei questão de estender o know-how que eu consegui durante esse período. Hoje mesmo o prefeito interino recebeu lá a visita de uma figura importante que sempre o apoiou e uma figura que pode estar levando benefícios à nossa gente. Então os esforços não têm sido medidos e, na medida do possível, com todas as dificuldades já imaginadas que ocorreriam, a administração, sem sombra de dúvidas, tem exercido um papel importante no sentido de correção e um planejamento dentro de todas essas variáveis que nós sabemos quais são. Em breve,
deve-se ser marcadas novas eleições, e eu repito, novas eleições, e é sim um motivo de tristeza, de vergonha, porque nada disso seria necessário se não fosse tanta corrupção e tanta covardia. Se eu ficar debruçado e remoendo esse sentimento, eu não vou conseguir fazer absolutamente nada, e eu vou deixar de lado a minha verdadeira essência, que eu encontrei e que eu não quero perder de maneira alguma, que é de servir. Então, indiferente de posição que eu ocupe, indiferente de salário que eu receba, eu sempre fui uma pessoa que vivi muito bem com pouco. Nunca fui uma pessoa avarenta e nunca tive dinheiro, recursos como norte para seguir o caminho que eu opto e que eu optei em seguir. Então, com certeza, se eu estivesse como prefeito, eu teria uma condição mais confortável e seria justo. Mas, em decorrência de tudo que os senhores bem sabem, isso não foi possível, mas não vai ser o fator preponderante para que eu abaixe a cabeça. Então eu trago essa notícia com uma dor no coração, mas com uma leveza que ainda me faltava. Peço desculpas pela minha ausência às ruas, às redes sociais e ao WhatsApp. Eu já expliquei uma vez, insta salientar, que inúmeras mensagens que eu recebi, eu não consegui ainda uma condição psicológica para retomar e responder cada uma delas. Então eu acabei deixando para trás a resposta que eu devia e devo a muitos de vocês que me... Será que está sem áudio? O Rafael está me ligando aqui. Eu não sei se no Facebook... O Facebook deve estar sem áudio. O microfone deve estar ligado. Bom, fica aqui no WhatsApp, depois eu compartilho no Facebook. Você que tiver, tenta fazer leitura labial, que estiver me acompanhando aí do Facebook, depois eu gravo a live e jogo no Facebook. Eu baixo do Instagram e compartilho no Facebook. Muito provavelmente é isso. Eu estou fazendo a live aqui no Facebook através do meu computador. Depois eu verifico. Rafael, obrigado aqui por ter me ligado 3 vezes. Eu imagino que o problema deva ser esse. Então, tentando retomar o raciocínio, a situação é essa. Ocorrerá novas eleições. Ah, Rafael me mandou. Obrigado, Rafael. Tá sem som Instagram ou Facebook? Manda aqui pra mim. Deve ser o Facebook, eu imagino. Sem som, Facebook ou Instagram? Tá com som? Quem tiver aí no Instagram? Não é possível, meu Deus. Facebook tá sem. Ô Rick, no Facebook e Instagram tá tudo ok? Então beleza. Vou pedir desculpas para quem está me acompanhando aqui no Facebook. Vou encerrar a transmissão e a gente fala só aqui do Instagram. Mais um equívoco, eu perco a linha de raciocínio, deixa eu tentar retomar. Eu pensei várias vezes, continua sem som no Instagram? Tá ok, beleza, valeu, Rick. Bom, eu tento não me ater muito aos fatos, mas é necessário contextualizar até para justificar minha ausência de respostas para com muitos de vocês que me procuraram. Não precisa de muita contextualização para entender o quão duro foi o processo. E principalmente no momento que eu tive certeza absoluta das traições e da articulação de alguns que se diziam preocupados com a nossa gente. Eu só quero ajudar Guapé. Eu sei o quanto querem ajudar Guapé. Junto com o demônio da Volta Grande, eles querem ajudar Guapé. Muito bem, essa ajuda eu não quis, não aceitei, não aceitaria e não aceitarei sob nenhuma circunstância. Então eu pensei em muitas variáveis, mas a decisão que eu tomei acerca da questão
do apoio para a chegada do prefeito interino aonde hoje ele está, foi uma decisão que eu tenho plena convicção de que foi a melhor. E eu agradeço muito mais uma vez a você, Rafael, pelo empenho, pela nobreza da sua atitude. Eu não posso deixar de externar aqui mais uma vez a tristeza e a vergonha, inclusive, de ter acreditado um dia no outro Rafael, Rafael Cunha, de ter imaginado que ele teria uma atitude nobre de ao menos ter colocado esse decreto em votação para corrigir essa injustiça que cometeram contra nós. O Mariel está entrando aí, mais uma vez. O Mariel, muitíssimo obrigado. Estendo através de você a todos os demais advogados, Luiz Fernando, meu irmão, que eu não preciso e nem conseguiria palavras para mensurar o quão importante ele é na minha vida, e é um irmão de verdade. A todos os bons advogados que me orientaram, que me ajudaram, Dr. Newton, Caio, Netinha, eu corro o risco aqui de esquecer alguns, mas que de uma forma ou de outra, seja com conselho, seja com apoio jurídico, a todos vocês que lutaram bravamente aqui do meu lado, do lado da nossa gente, eu só tenho a dizer que essa gratidão que eu carrego, eu vou carregar ela até os últimos dias. Que Deus permanecer, que eu esteja aqui conosco, com vocês. Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês, advogados, que foram e são fundamentais nessa nossa caminhada. No momento oportuno, assim que as coisas realmente se estabilizarem, eu volto e falo com os senhores qual a decisão eu tomei acerca dos novos rumos que naturalmente virão. O que eu posso dizer e afirmar a vocês com toda certeza, que enquanto tiver uma pessoa, um único guapense, me apoiando, orando por mim, pela minha família, eu vou estar junto com vocês. Eu tento e eu estou aqui segurando para tentar conter as lágrimas, porque quanto mais eu digo que serei sucinto, mais prolixo eu fico, e a imagem dos meus filhos me vem à mente, e essa frustração eu vou carregar durante um bom tempo. Perdão, Francisco, em especial você, meu amor, minha vida, meu filho maravilhoso, que é o que tem um pouquinho de compreensão, mas não o suficiente para compreender o que está acontecendo nesse momento. A você, Maria, já está um pouco mais crescida, consegue entender com um pouco mais de clareza. E a você, Otto, que não entende absolutamente nada, e graças a Deus que não entende os horrores que aconteceram durante esse tempo, mas eu tenho vocês como o ar que eu respiro, e cada passo que eu dei, que eu dou e que eu darei é com vocês como norte. A você, Raiz, eu não tenho nem o que dizer, além de desculpa por ter ouvido essa gente hipócrita, preconceituosa, que um dia duvidaram da sua capacidade. Você é a mulher mais forte. E você foi a pessoa mais importante da minha vida, que me estendeu a mão e que me tirou do momento mais negro que eu vivia. Eu te amo e te amarei infinitamente. A você, mãe, eu não tenho nem palavras também para mensurar a importância que você tem na minha vida e o quão grato eu sou por tudo que você fez, pelo pai que você foi para mim, além da mãe que você é. As quase 3.400 pessoas que votaram em mim, o meu muitíssimo obrigado. As que não votaram também, por qualquer motivo que seja, eu agradeço. Principalmente aquelas que me fizeram mais forte, que me atacaram e que me fizeram refletir acerca de muitas das posições que eu tomei e que de uma forma ou de outra, mesmo que de maneira doída, me fizeram um pouco melhor. Então, é isso. Tudo o que ocorreu comigo dentro de um contexto público, de interesse público, eu sempre disse e eu garanti aos senhores que eu seria o primeiro a informá-los. Então, apesar de ter certeza de qual seria a decisão,
Eu não posso dizer que isso não me traz uma tristeza profunda, mas eu tenho que reconhecer que essa tristeza minha é muito miúda, perto de inúmeros injustiçados por essa justiça que na maioria das vezes, infelizmente, em nosso país é injusta. Obrigado. Eu continuarei e continuo lutando e tentando levar recursos para Guapé. Agora há pouco estive eu e Rafael em busca de mais um caminho. Eu publicarei aqui nos meus stories. E eu preciso mais uma vez reforçar, Rafael, que orgulho de ser seu amigo, meu irmão. Parabéns pelo empenho, pela dedicação. Deixo aqui público um conselho. Preocupe-se com você e com seus interesses também. Não deixa tudo de lado como eu fiz, para se dedicar única e exclusivamente à política. Tome um pouco mais de cuidado, continue zeloso com o bem público, com os interesses da população, como você tem sido, mas coloque as coisas no seu devido patamar. Nicolas e a nossa querida Duda acima de qualquer coisa. Não faça como eu fiz, não, porque o peso de carregar esse arrependimento, ele é cruel. Então eu finalizo agradecendo mais uma vez e aproveitando o ensejo para desejar força a cada um dos familiares daqueles que foram presos por cometer aquele crime terrível, tal qual essa moça que me foge o nome cometeu, por utilizar um simples batom em uma estátua. Não estou vindo aqui fazer apologia a absolutamente ninguém cometer vandalismo ou nenhuma outra atitude nesse sentido, mas é algo muito pequeno pelo peso que ela está carregando. E o peso que ela carrega hoje, junto à família dela, com certeza é muito maior do que o meu. Eu perdi só um cargo, ela perdeu a liberdade. Então eu preciso ser forte e compreender que isso que eu estou passando é irrisório perto de tantos outros injustiçados nesse país. E enquanto vida eu tiver, eu vou utilizar do dom que Deus me concedeu, que é de servir verdadeiramente, pensando prioritariamente nos interesses da população em detrimento aos meus. Em breve eu volto trazendo mais informações de quais os caminhos pretendemos seguir. No mais, fiquem todos com Deus e muito obrigado pela atenção.